Afinal, o que é a produtividade na prática? Eu aposto que você já ouviu muito falar sobre produtividade, já ouviu muito falar sobre procrastinação, são termos que são muito usados atualmente. E o que acontece é que basicamente a gente se perde no meio de tanta informação e de certa forma uma competição de quem é mais produtivo, de quem faz mais, de quem consegue produzir mais, mas na prática a gente sabe que não é exatamente dessa forma. E é isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre isso, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você estar sempre por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. Bom, na teoria, a produtividade, ela significa aquilo que você consegue produzir, o que você tem capacidade de produzir. E a gente sabe que quando a gente fala de produtividade, basicamente a ideia é produzir muito mais, produzir em grande quantidade, ser uma pessoa altamente produtiva. Normalmente é isso que a gente pensa quando a gente ouve essa palavra. Mas quando a gente traz para a prática, quando a gente coloca na nossa realidade, as coisas mudam um pouco. E a gente precisa entender que ser produtivo não é estar sempre com a agenda lotada, não é estar sempre correndo, sempre ocupado, sempre sem tempo. Existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa produtiva e você ser uma pessoa ocupada. E muitas pessoas acabam confundindo tudo isso e consideram que ser uma pessoa produtiva é você estar sempre ocupado, sempre correndo, sempre com coisas para fazer, sempre sem tempo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na prática, você ser produtivo é você fazer aquilo que você se propõe a fazer. Por exemplo, eu quero inserir um novo hábito na minha rotina, o hábito de fazer exercícios, por exemplo. E eu decidi que eu vou fazer exercícios 3 vezes na semana. Então, nessa semana, eu vou ir na academia na segunda, na quarta e na sexta. Eu me proponho a fazer isso. Eu falei que eu vou fazer isso. Quando você fala que você vai fazer isso, quando você fala, vou na segunda, na quarta e na sexta, chegou segunda-feira, você foi, na quarta você foi, na sexta você foi, você fez isso e você fez todas as outras tarefas do seu dia também. Quando você faz aquilo que você falou que faria, isso é ser uma pessoa produtiva. Agora, quando você fala que você vai na academia 3 vezes na semana, chega na segunda, você não vai, chega na quarta, você já dá outra desculpa, chega na sexta, já é sexta-feira mesmo, não vou mais agora, porque vou deixar para a semana que vem. Aí você está procrastinando, aí você está adiando algo que você deveria fazer, que você falou que faria. Então, consegue perceber a diferença? Quando você fala que você vai fazer alguma coisa, você vai lá e faz, aí você está sendo produtivo. Agora, se você está sempre correndo, se você está sempre ocupado, se a tua agenda está sempre lotada, se você está sempre apagando incêndios, aí a gente já entra em uma outra área que cabe aqui outro vídeo para a gente falar melhor sobre isso, da organização, do gerenciamento do nosso tempo, da prioridade das tarefas, enfim. Mas uma coisa que é muito importante é entender. As pessoas acabam se culpando, as pessoas ficam se sentindo frustradas por não estarem sendo produtivas, porque basicamente tem muita gente falando que para você ser produtivo você tem que estar o dia inteiro correndo, fazendo alguma coisa para lá, para cá, aquela movimentação insana sem tempo para nada. Basicamente, você tem que estar assim, senão você não é uma pessoa produtiva. E é preciso que a gente tenha clareza sobre isso, é preciso que a gente olhe de uma forma diferente. A gente vai ser uma pessoa que realmente é produtiva quando a gente consegue equilibrar a nossa rotina, quando nós conseguimos conciliar o nosso trabalho com a nossa vida pessoal. Quando nós conseguimos tempo para cuidar de nós, da nossa saúde, para o nosso trabalho, para os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, aquilo que a gente prioriza, quando a gente consegue fazer algo que a gente gosta, quando a nossa rotina está agradável, está funcional para nós, quando a gente coloca na nossa agenda várias tarefas e a gente sabe as prioridades dessas tarefas, a gente sabe que a gente vai fazer, a gente sabe que o dia pode estar muito cheio, mas que você vai conseguir fazer todas aquelas tarefas porque estão organizadas por prioridade e são necessárias e são muito importantes para você. Quando você se encontra nesse cenário, você está sendo extremamente
produtivo? Porque você, além de estar fazendo as suas obrigações, você está fazendo aquilo que não é urgência, que não é emergência. Então, significa que você está sendo muito mais produtivo do que aquela pessoa que está sempre ocupada. Então é importante você parar para analisar a sua vida, parar para analisar a sua rotina, os seus hábitos, o seu dia a dia, como está tudo isso. Porque às vezes você não se considera uma pessoa produtiva, mas você não para analisar como está a sua rotina. Talvez você seja sim muito produtivo, mas aí você se cobra demais, porque quando você vai descansar, quando você tem um tempinho para tomar um café, para respirar, para parar um pouco, você se sente culpado, porque está instalado que a produtividade é você estar a todo momento fazendo alguma coisa, você nunca pode estar sem fazer nada, e não é assim. Nós precisamos desse equilíbrio. Assim como nós precisamos fazer o nosso trabalho, nós precisamos fazer as nossas atividades diárias, as nossas tarefas do trabalho, enfim, tudo aquilo que a gente precisa fazer no nosso trabalho, nós precisamos também cuidar da nossa vida pessoal. É muito importante. A gente precisa estar com a nossa saúde em dia. Então a gente precisa tirar momentos do nosso dia que a gente vai fazer coisas que são para nós, para a nossa saúde. Isso vai incluir algumas pausas durante o dia. Vai incluir você parar para descansar. Vai incluir você ter uma boa noite de sono. Vai incluir você cuidar de todos esses aspectos e não simplesmente ficar ali trabalhando, batendo na mesma tecla, sem se importar com os horários, sem se importar com alimentação, com descanso, com sono, sem se importar com nada disso. Simplesmente estar ali produzindo, trabalhando para que você tenha algum resultado. Isso não é ser uma pessoa produtiva. Isso é simplesmente você estar desorganizado na sua rotina e estar tentando correr atrás do tempo. Mas isso não vai funcionar por muito tempo. Isso vai te desgastar fisicamente e psicologicamente. Então não é saudável para você e você não vai conseguir manter uma constância. Por isso que quando você consegue equilibrar, você consegue olhar para a produtividade de uma outra forma, você vai conseguir ser constante, você vai conseguir levar isso adiante. Porque isso vai ser muito mais confortável, muito mais saudável, vai ser muito mais específico para a sua realidade, para a sua rotina. Porque a produtividade não tem como ela ser medida igualmente para todas as pessoas, porque existem muitas variáveis. Existe a diferença do trabalho, existe o que envolve o trabalho, existe a forma que a pessoa trabalha, enfim, existem muitas coisas. Então, a gente não deve competir com outras pessoas para que a gente saiba se a gente está sendo produtivo ou não. O que a gente precisa fazer é olhar para nós, para o nosso dia, para a nossa rotina. Quanto tempo eu estou fazendo alguma coisa? Quanto tempo eu estou usando para cuidar de mim? Quanto tempo eu estou usando para trabalhar? Quanto tempo eu estou usando com coisas que são fúteis? Quanto tempo eu estou usando para a organização do meu dia? Quanto tempo... Enfim, olhar para esses aspectos, aí sim, isso vai fazer diferença. Mas querer só estar sendo produtivo a todo tempo, se comparando com outras pessoas, isso não é saudável e isso não vai te levar para nenhum lugar. Então, a produtividade não está relacionada com você estar sempre ocupado, estar sempre correndo. Na prática, a produtividade é você adaptar para a sua realidade, para a sua rotina e você conseguir equilibrar as outras áreas da sua vida também, fazendo com que você tenha uma rotina que seja funcional, que seja prazerosa, que seja produtiva, que você consiga fazer aquilo que você se propõe a fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma forma tenha contribuído. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu e aperta o like para eu saber se você gostou.